Bora começar o segundo semestre sobre Vasco, já trazendo novidade. Tá de volta o Bolão sobre Vasco, uma iniciativa que eu já fiz há algum tempo aqui no canal e tô trazendo de volta, mas agora só para quem for apoiador do canal, por dois bons motivos. O primeiro é que é inviável de fazer o Bolão sobre Vasco para todo mundo, né? Eu parei de fazer o Bolão sobre Vasco lá atrás porque já estava complicado de administrar tanto palpite, e isso a gente está falando do canal com 10, 15 mil inscritos, agora com 50 mil é que ia ficar inviável mesmo, né? E o segundo motivo, também super justificado, é, que nem eu falei no último vídeo já, para incentivar e prestigiar mais o pessoal que resolve apoiar o Sobre Vasco aí, que é quem ajuda o canal a continuar no ar, que é quem ajuda o canal a estar sempre procurando melhorar, se aprimorar e inovar. Então, se você ainda não é apoiador do Sobre Vasco, vai lá, a partir de R$ 5 no Apoia-se, você já pode ajudar a gente, já vai estar ajudando o Sobre Vasco a continuar no ar. E aí, além de participar do grupo do WhatsApp, agora também participa do Bolão Sobre Vasco. Se você já é apoiador, fica aqui a dica. Vai lá no grupo exclusivo do Conselho do Sobre Vasco no Facebook e palpita lá o placar do jogo contra o Grêmio e quem vai fazer os gols do Vasco. No final da rodada, a gente vai ver qual foi o conselheiro que chegou mais próximo do resultado final e esse conselheiro vai ser eleito o gato mestre da rodada. A gente vai fazer isso em todas as rodadas daqui pra frente e no final da temporada a gente vai ver quem foi o gato mestre da temporada, o conselheiro que vai receber o título de ilustríssimo gato mestre do Sobre Vasco 2019 e vai ganhar também uma camisa do Sobre Vasco como troféu simbólico. Então vai lá no grupo do Conselho no Facebook, lá vai estar o regulamento certinho do Bolão Sobre Vasco. Caso você não esteja lá no grupo, porque ele está meio abandonado, esteve meio abandonado aí nos últimos meses, manda uma mensagem lá no grupo. Caso você também não esteja no grupo do WhatsApp, manda um e-mail, manda uma mensagem aqui embaixo e já diz seu palpite logo, que aí ou a gente bota você lá no conselho, ou só bota o seu palpite lá também. Se por acaso você não tiver Facebook, não precisa entrar para participar do bolão, beleza? Então é isso, vamos falar agora de Vasco e Grêmio. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para falar de jogo do Vascão, porque nesse sábado, às 5 horas da tarde, com transmissão exclusiva por pay-per-view, o Vasco vai até Porto Alegre enfrentar o Grêmio pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo cercado de ansiedade e de expectativas. Ansiedade porque, óbvio, né? Todo vascaíno aí mais fanático já tá com os dentes trincando para ver o Vascão em campo de novo. A gente até tentou aí baixar um pouco a fissura, vendo o amistoso do Vasco com cara de jogo treino contra time da Série D, para ver se dava uma segurada ali na saudade, mas não tem jeito, né? A gente quer ver jogo disputado mesmo, valendo, como vai ser o caso aí desse Vasco e Grêmio agora. E expectativa também, porque há muito tempo a torcida vinha depositando muitas esperanças e muitas expectativas nessa parada para a Copa América. Expectativa de reforços, expectativas de mais entrosamento do time com o novo treinador, que no caso é o Vanderlei Luxemburgo, melhorias na preparação física dos atletas também, retorno de contundidos. Eram várias coisas em que a torcida projetava essa expectativa para ser construída na parada da Copa e agora é a hora de ver se vai acontecer mesmo ou não, né? É nesse jogo contra o Grêmio aí que a gente vai começar a ver se realmente houve um salto de qualidade em relação ao Vasco do primeiro semestre para esse agora. Tudo bem que o Vasco já terminou ali o primeiro semestre entrando um pouquinho mais nos eixos, né? O Vanderlei Luxemburgo conseguiu ali, mal ou bem, trazer um padrão tático para a equipe do Vasco, terminou o primeiro semestre com 2 vitórias consecutivas, então a torcida do Vasco terminou ali numa lua de mel com o treinador, né? Tô vendo muito vascaíno também enchendo a bola do Luxemburgo aí, que ele é o craque da equipe, que fez falta nesses 10 anos. Se tivesse o Vanderlei Luxemburgo, tudo teria sido diferente. Acho que o Vanderlei Luxemburgo tá começando bem no Vasco, sim. Mas, galera, eu acho que o verdadeiro teste dele começa agora. Eu também já fiz um vídeo na parada da Copa aí, comentando sobre o Vanderlei Luxemburgo. Eu acho que ele tá fazendo um bom trabalho, sim. Conseguiu fazer o que qualquer técnico que assumisse um time em crise tinha que fazer, que é começar arrumando a cozinha lá atrás. Então acertou o sistema defensivo do Vasco,
O Vasco ficou mais seguro na defesa, conseguiu garantir também pontos em casa, que é importante, é fundamental para a permanência na primeira divisão. Mas o verdadeiro desafio para a gente ver se ele vai conseguir levar esse time do Vasco para voos maiores começa agora nessa partida contra o Grêmio. Porque se a gente quer ver um Vasco, no mínimo, mais tranquilo em relação aí a escapar do rebaixamento, a gente tem que, por exemplo, começar a trazer umas vitóriazinhas de jogos fora de casa. E esse jogo contra o Grêmio pode ser uma boa oportunidade para isso, porque o Grêmio vem aí com o time reserva, né? Estão concentrados aí na disputa da Copa do Brasil, empataram com o Bahia em casa na quarta-feira, então vão ter que buscar o resultado lá em Salvador no meio da semana. Quer dizer, vão estar completamente focados na Copa do Brasil. É um time também que não se acertou no primeiro semestre, começou bem mal o Campeonato Brasileiro também. Então, assim, é uma oportunidade de ouro para o Vasco conseguir voltar com 3 pontinhos lá do Rio Grande do Sul. É tarefa complicada, não é também porque os caras estão com reserva que vai ser moleza, mas dá para sonhar. Dá para sonhar com o Vasco voltando com 3 pontinhos aí, principalmente se confirmar em campo as melhoras que a gente projetou para acontecer na parada da Copa, né? Se o time do Vasco, por exemplo, tiver com um preparo físico melhor, tiver correndo o campo inteiro, conseguindo marcar o adversário legal, conseguir fazer uma pressão lá em cima. O preparador físico do Vasco aí, o Antônio Melo, que chegou no Vasco junto com o Luxemburgo, ele é um preparador físico conceituado. Já deu para sentir um pouco do trabalho dele na reta final ali do primeiro semestre. Então a minha expectativa agora é que finalmente a gente consiga ver um Vasco que, no mínimo, rivalize ali no preparo físico com os adversários, né? Ao contrário do que a gente viu nos últimos anos do Vasco, onde quando chega ali, na metade do segundo tempo, o time do Vasco já arria as 4 rodas no campo e normalmente se vê atropelado pelo adversário. Eu espero que a partir de agora, começando por essa partida de sábado aí, a gente já veja um Vasco, no mínimo, equilibrando o preparo físico com adversários, chegando cabeça a cabeça com o adversário ali até o final do jogo, ou de preferência sobrando, né? Que sonho seria se no final do jogo a gente vê uma equipe ficando cansada, a outra se sobressaindo fisicamente, e a equipe que está se sobressaindo fisicamente é justamente o Vasco, né? Um sonho que, quem sabe, a gente pode ver nessa partida contra o Grêmio. Vamos torcer. Outro ponto para ficar ligado também é o esquema tático do Vasco, como é que o Vasco vai agir taticamente, porque que nem eu já falei antes aqui, né? O Vanderlei Luxemburgo conseguiu ali nos seus primeiros 5 jogos arrumar a defesa do Vasco. Agora vem um verdadeiro desafio, que é, com a defesa bem postada, conseguir fazer com que o Vasco crie também boas oportunidades de gol lá na frente, que para mim tem sido um dos pontos fracos do time aí, desde o começo do campeonato, né? E que o Vanderlei Luxemburgo ainda não conseguiu resolver. Acho que essa criação lá na frente passava muito por a gente ter um meio-campista clássico, né? Aquele maestro, aquele jogador que chama a responsa para si e arma o jogo, distribui as jogadas. Não trouxemos um jogador com essas características, então vamos ver o que o Luxemburgo vai apresentar aí nesse sentido, né? E se o Vasco vai conseguir realmente, primeiro, criar um volume maior ofensivo, chegar mais vezes perto do gol adversário, e aí no segundo momento mostrar também ali a qualidade técnica e o apuro para criar as oportunidades, converter elas em gol. Mas aí até para falar disso, até para falar dos reforços que chegaram aí nessa janela, vamos então aqui falar da provável escalação do Vasco para essa partida contra o Grêmio. Na linha defensiva não vamos ter mudanças em relação às últimas partidas, né? No gol continuamos com Fernando Miguel, o nosso anjo defensor ali protegendo as nossas traves. Na lateral direita, Iago Pikachu, o lateral artilheiro da história do Vasco, permanece também na sua posição de origem. A zaga continua com Oswaldo Henriques, armário Bocanegra, jogando ali mais pela direita. E nosso menino de ouro, Ricardo Graça, jogando pela esquerda. Na lateral esquerda, fechando a linha defensiva, Danilo Barcelos deve ser o nosso lateral. Pois é, a zaga aí continua sendo a zaga reserva com que a gente fechou o ano, né? Uma zaga que vem atuando bem, né? Não dá para reclamar das últimas partidas do Henriquez, não. E não dá para muito menos reclamar das últimas partidas do Ricardo Graça. Tem jogado muito. Mas para quem pergunta, cadê a nossa dupla titular, teoricamente, né? O Leandro Castan e o Breno. O Leandro Castan está cumprindo suspensão ainda. Teve um julgamento lá no Tribunal Desportivo. Ele pegou 2 jogos
e aí ficou suspenso na partida contra o Ceará e agora vai cumprir a segunda suspensão na partida contra o Grêmio, deve voltar na rodada seguinte no jogo contra o Fluminense. E o Breno já está treinando com bola, já está liberado pelo departamento médico para jogar, né? Mas até pela situação dele, pelo período que ele ficou sem atuar, eu acho que o Vanderlei Luxemburgo vai optar por botar ele aos poucos, né? Vai botar ele durante a partida, no finalzinho, para sentir, né, realmente a confiança ali que ele voltou, que ele está 100%, para só então depois liberar a fera aí para virar titular e, se Deus quiser, jogar um futebol tão bom quanto ele jogou em 2017. Foi fundamental para a gente conseguir aquela vaguinha para Libertadores. Bom, do meio campo para frente é onde começam as alterações no time, né? A começar pela vaga de primeiro volante, que deve ser ocupada pelo Richard, reforço que chegou aí na temporada. Pelo que a gente viu nos amistosos, entrou bem na equipe. É um jogador combativo, um jogador veloz, de muita entrega e que vai ajudar a compor esse meio campo defensivo, principalmente do Vasco aí. Até porque, com a entrada dele para primeiro volante, o Raul, que ocupava aquela posição, foi deslocado para a segunda volância. É um jogador também mais combativo do que os outros que vinham sendo escalados ali naquele setor. E fechando esse meio campo defensivo aí, olha só a moral do garoto, Marco Júnior assume a posição ali de terceiro volante. Pois é, Marco Júnior não tá com moral só com a Pocahontas não, tá com moral com o Luxemburgo também. Na frente, fazendo nosso trio de ataque, o Rossi pela direita, claro, né? Ele chegou até a ser dúvida para esse jogo, porque sentiu um desconforto ali durante os treinamentos, mas ainda bem foi liberado pelo departamento médico, ainda bem porque ele é fundamental nesse time do Vasco. Caindo pela esquerda, a gente deve ter também o Marrone, né? Outro jogador que se contundiu, que ficou sem jogar aí nos últimos treinos, mas participou da atividade no último treino aí, então eu acredito que deva ser titular, né? Existe uma possibilidade do Marquinho entrar por ali, caso ele não esteja 100%, mas eu vou ficar torcendo para ser o Marrone o titular sim, porque o Marquinho não me convenceu ainda, não me convenceu ainda. E jogando de centroavante, ou do famoso falso 9, como a gente falou muito aí nas últimas semanas, eu aposto aí no Valdívia. Eu acho que o Valdívia vai ocupar essa posição. O Marquinho também vinha jogando ali naquele setor, né? Mas eu acho que isso foi mais uma opção do Luxemburgo para justamente dar mais ritmo de treino para o jogador, dar mais entrosamento com o resto da equipe para o jogador. Mas agora que o jogo é para valer, eu acho que ele vai apostar mesmo no Valdívia, que parece foi um dos destaques nesse mês de intertemporada do Vasco, né? O Valdívia, desde que chegou no Vasco, na verdade, se destaca muito nos treinamentos. Falta mostrar esse desempenho todo nos jogos, mas eu tô confiante de que ele vai conseguir isso sim, sabe? Eu fui contra a vinda do Valdívia, já falei para vocês aqui várias vezes que não sou a favor dessa política de tentar reabilitar jogador no Vasco. Acho que o Vasco tinha que partir para outras estratégias. Mais uma vez que se apostou no Valdívia, o Valdívia tem um grande diferencial em relação à maioria dos outros jogadores que o Vasco traz para se reabilitar no Vasco, né? Ele é um jogador bem novo ainda, né? Tem 24 anos, então assim, lenha para queimar ele tem. Se ele conseguiu se recuperar 100% da lesão, como parece que conseguiu, se é um problema psicológico que ele tem que resolver, quer dizer, ele tem tudo para conseguir se resolver lá com seus problemas, botar tudo no lugar e voltar para sua carreira de estrelato, que nem foi quando ele surgiu no Internacional, né? Foi um dos destaques do Brasileirão naquela época, era novo, tinha 20, 21 anos. Agora com 24, ainda está na crescente da carreira, por que não apostar, né? Se a gente tem que se agarrar em alguma esperança aí para fazer o Vasco começar a brilhar nesse Brasileirão, eu acho que a gente pode se agarrar em duas coisas. É no Breno conseguindo voltar lá atrás, né? Torcer para ele não conseguir mais contusões. E na frente, no ataque, é pro Valdívia desabrochar e voltar a ser aquele Valdívia que chegou até a seleção brasileira. Esses são os dois pontos aí, com que o Vasco tem no elenco hoje, que a gente pode se agarrar. No mais, pelo que a gente está vendo aí da formação tática do Vasco e pelo que a gente viu nos treinamentos dessa parada, o Vasco não deve mudar muito a sua estrutura em relação ao que vinha sendo antes, né? Até chegou a se questionar se com a contratação do Marquinho, o Luxemburgo desistiria do esquema lá de 3 atacantes e voltaria para um esquema de 4-4-2, mas parece que não, né? Parece que a estratégia do Luxemburgo é mesmo insistir com os 3 volantes no meio campo e jogar com esses 2 pontas mais abertos ali no ataque, sem um articulador no meio para criar as jogadas ali. Então, não vai ter uma mudança muito tática. A mudança são de peças, justamente, né? Com o Richard e o Raul ali de volantes, eu acredito que o meio-campo do Vasco vai ter mais combatividade, vai ter mais movimentação também. Eu acho que nem o Richard, nem o Raul são jogadores de um passe mais qualificado, mas, por outro lado, são nossos volantes mais velozes, né? São 2 volantes de muita movimentação
e podem aparecer como elemento surpresa lá na frente. Some a eles ali o Rossi, o Marrone, o Pikachu na lateral direita também. O próprio Valdívia, se for jogar como 9, eu acho que o Vanderlei Luxemburgo vai apostar no ataque aí que suprime a eventual falta de técnica com muita velocidade e muita disposição. Se a gente conseguir encaixar rápido aí essa transição da bola da defesa para o ataque, a gente pode conseguir pegar a defesa adversária desmontada ainda e aí facilita muito para chegar ao gol, né? Acho que essa vai ser a aposta do Vanderlei Luxemburgo. O Marcos Júnior também é um jogador que vem crescendo muito, né? Vamos ver aí se ele continua nessa crescente. Acho que ele vem fazendo boas partidas, né? Só tá meio numa função que é maior do que ele ainda, né? Porque, mal ou bem, se tem um principal articulador nesse meio campo aí, teria que ser ele. Aí eu acho que é meio responsa demais ainda. Mas vamos torcer para ele crescer e cada vez estar mais à altura do papel que lhe é dado aí nesse time do Vasco. E principalmente vou ficar aí com os 2 olhos ligados no Valdívia, a minha grande aposta aí de novidade, né, de novo destaque para esse time do Vasco. Pelo que eu vi aí, né, nessa intertemporada, vai ser o Valdívia mesmo. Espero que eu não esteja me iludindo. Mas, né, galera, vamos tentar também controlar a expectativa, porque desde que o Sobre Vasco existe, pelo menos, que a gente já teve alguns casos desse de parada no meio da temporada, e a gente sempre cria aquela expectativa de que o time vai voltar melhor, e muitas vezes volta até pior. A gente consegue voltar pior depois de uma parada. Eu espero que não seja o caso, óbvio, né? Espero que o Vasco volte melhor, mas eu acho que não dá para esperar também uma transformação, não. Acho que não vai ser nada muito diferente do que a gente já vinha vendo na reta final do primeiro semestre. Se o Vasco conseguir continuar nessa crescente, já tá bom, já tá bom. Por isso, e pela situação do Grêmio aí diante dessa partida, eu estou confiante de que a gente pode voltar com os 3 pontos lá de Porto Alegre, sim. Seria muito importante para a moral, para a confiança do elenco, né? Emendar aí 3 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, já pensou? Seria uma alegria muito grande, né? Mas não dá para se lamentar com o empate, não. Voltar com um pontinho do Sul também é um bom resultado. Não é jogando contra o Grêmio lá na Arena Grêmio que a gente tem que buscar os pontos para os nossos objetivos, né? O que a gente conseguir lá é lucro. Agora, seria bom aproveitar justamente essa oportunidade, né? Deles estarem jogando com o time reserva. Portanto, vou aqui sonhando com o Vasco vencendo essa partida. Vou apostar no Vasco vencendo por 1-0. Golzinho no contra-ataque aí. Gol do Valdívia, justamente. Vai ser minha aposta. Não vou ficar chateado com o empate, Uma derrota, aí, né, já vamos estar perdendo a oportunidade. Acho que pelo menos com um pontinho a gente pode voltar lá do Sul. Beleza? Mas digam então aí nos comentários a opinião de vocês sobre a partida, então. Podem dar o palpite também, informal lá. Se você for conselheiro, estiver apoiando o canal, fica o reforço. Vamos participar do Bolão Sobre Vasco. Vai lá no nosso grupo no Facebook ou então entre em contato comigo. Vai ser uma brincadeira legal, eu acho. E no mais, a gente volta aí depois do jogo para comentar o resultado, né? Lembrando novamente, galera, vamos aproveitar esse mês de julho aí para nos associarmos como sócios gerais do Vascão e já poder votar na próxima eleição do Vasco. É a maneira mais fácil de mudar o Vasco. Se quiser mudar o Vasco sem precisar entrar na justiça, sem precisar fazer protesto na frente de São Januário, a melhor maneira é pelo voto. E a única maneira de mudar pelo voto é com a torcida conquistando esse direito. Então é muito importante que você se associe como sócio geral até o final desse mês para poder votar já na próxima eleição. Puxa a hashtag de novo aí, eleições diretas no Vasco, e a gente vai se falando. Gostou da volta da estrelinha? A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobre Vasco. Ajude você também ao Sobre Vasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia.se/Sobre Vasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.